retomar aqui. A gente vai começar pelas dúvidas que foram encaminhadas de quem não está assistindo a aula presencial sobre a aula anterior de cefaleia. Então, a primeira dúvida é se as alterações visuais e sensitivas na enxaqueca aparecem juntas ou uma e depois a outra. Então, as alterações da aura, elas acontecem em geral dessa forma aqui, aparece uma, desaparece, depois vem a outra, ou então elas vêm num crescendo. Começa com a alteração visual, depois vem uma alteração sensitiva de uma parte do corpo, depois do outro lado do corpo, tá? Ou elas vêm num crescendo, ou elas vêm nessa forma de surgir uma, desaparecer e depois surgir a outra. Tá? Diferente de um quadro de acidente vascular cerebral, em que a gente vê tudo de uma vez. Tá? Não vem nesse crescendo e nem some uma coisa para aparecer outra. A próxima pergunta, a metoclopramida pode ser feita intramuscular e se a domperidona pode ser feito EV? Então, em geral, a metoclopramida a gente faz intravenoso, tá? Até pode ser feito intramuscular, não é habitual, precisa até checar isso de bula, sinceramente, se é feito, porque na prática a gente faz endovenoso tudo. Domperidona, que é o motilium, no nosso meio só tem via oral, tá? Então, gotas ou comprimido. E tem uma coisa interessante sobre a domperidona, é que ela pode abortar a crise na aura. Então, o paciente que tem aura, se ele tomar só domperidona, em geral, isso pode bloquear a crise e nem chegar a ter dor. Tá? É uma das situações específicas aí do tratamento da crise, tá? Para quem tem aura só. A terceira pergunta, se o Fenergan pode ser usado no lugar do biperideno na prevenção de efeitos colaterais. A gente não usa antihistamínico para prevenir efeito extrapiramidal. O Fenergan é usado para sedação, mas não para prevenção de efeito extrapiramidal. A próxima pergunta, se existe alguma indicação ou contraindicação do uso de tramadol associado aos anti-inflamatórios no tratamento da crise de enxaqueca no pronto-socorro. Então, na verdade, a gente segue um escalonamento de tratamento da dor para qualquer dor, né? Então, a gente começa usando analgésico com anti-inflamatório ou antiemético. Se não resolver, você pode usar derivado de opioide, como eu tinha colocado lá, mas, em geral, a gente não faz uma associação de várias medicações num primeiro momento, que não é incomum, apesar da dor ser intensa, de resolver com pouca coisa. Então, às vezes, só a novalgina com dipirona com dexametasona e metoclopramida pode resolver, né? Então, não é a intensidade da dor que indica as medicações que você vai sair usando de imediato no caso da enxaqueca, que analgésico e anti-inflamatório são bem específicos, né? Diferente de uma cólica renal, né? Que se atender isso, você dá logo morfina, porque também o resto não costuma ser muito eficaz, é o contrário, né? E a última pergunta, pacientes com cefaleia aguda e emergente e parestesias devem ser considerados como portadores de um AVC ou AIT? E se deve usar o questionário MIDAS para o manejo terapêutico e follow-up? Então, obviamente que um paciente com cefaleia aguda e emergente é um sintoma neurológico focal, a conduta inicial é pensar numa cefaleia sintomática, e a conduta é essa aí, é tratar como se fosse um AVC. O questionário que a gente usa na urgência é o do NIH, Institutes of Health, que vai ajudar a pontuar, vocês vão ver isso na aula de acidente vascular cerebral, que vão ajudar a pontuar e na decisão de tratamento, se o paciente realmente tiver um quadro isquêmico. Mas isso aí é indicação de investigação de urgência. Tá? Então, vamos lá. Bom, a gente vai seguir aqui na segunda parte, então, de cefaleia. Então, vamos, de novo, só para a gente repassar do que a gente estava falando. Então, sobre as cefaleias primárias, ficou claro, acho, para todo mundo quais são os critérios. Então, lembrar pelo menos da enxaqueca, cefaleia tensional e cefaleia em salva, né? E a conduta no pronto-socorro para essas dores de cabeça é medicação, resolveu a dor, alta, né? A gente não precisa fazer nenhum exame, nem ficar preocupado, e orientação para tratamento ambulatorial, se na anamnese já for sugestivo de precisar. E a cefaleia secundária, então? A gente precisa tentar definir qual é a causa, porque o tratamento da dor depende da resolução da situação de base. É claro que medicar para a dor, né, ninguém precisa esperar definir a causa para dar remédio para a dor para ninguém, em nenhuma situação, né? Então, isso a gente vai fazendo ao mesmo tempo que a gente define quais são os exames que a gente vai fazer.
Então, de novo, vamos olhar aqui e lembrar. Cefaleia aguda e emergente é a dor que a gente vai ter uma tendência de investigar, né? Se for um primeiro episódio de enxaqueca, a gente vai precisar ter os outros 4, porque precisamos de 5 para definir claramente que é enxaqueca mesmo. Lembrar aí de hemorragia meningia, meningite, trombose de seio, cefaleia pós-trauma, tudo isso a gente tem que perguntar na história, né? A cefaleia crônica progressiva também é outra dor que a gente vai investigar, né? Que ela pode ter como causa subjacente tumor, meningite crônica, hipertensão intracraniana idiopática, e vamos por aí. Cefaleia aguda e recorrente, se o paciente tiver um padrão claramente sugestivo de uma das dores primárias, se não, perguntar na anamnese se são sempre as mesmas situações que desencadeiam, como o abuso de substância, o uso de algum medicamento, né? E a cefaleia crônica não progressiva são as cefaleias crônicas diárias, que é uma evolução de uma dor de cabeça primária, tá? E aí a gente não vai investigar. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer com uma dor de cabeça secundária? O passador tá me desafiando. Então, a investigação, quando é que a gente tem que fazer uma investigação diagnóstica? Vamos lá, a gente vai ver item por item aqui depois com mais calma, mas vocês vão ver que, na verdade, tudo, se tiver um pouquinho de bom senso, a gente não precisa decorar, né? A hora que te descreverem nas questões, dá para resolver. Então, a primeira ou a pior cefaleia de um paciente, da vida de um paciente, ou uma cefaleia de início súbito, né? Na verdade, se a gente for olhar, isso aqui entra nas cefaleias agudas e emergentes, não é? Então, um paciente que tem crise de enxaqueca, mas que hoje tem uma crise totalmente diferente, refratário analgésico, que a pior dor nunca foi daquele jeito, a gente já definiu anteriormente que precisa de investigação, não é? Cefaleia súbita, lembrar de hemorragia meningia, trombose de seio, meningite, né? Também tudo isso pode dar dor de cabeça súbita. Então, é um item que não tem muita dúvida de que a gente vai ter que investigar, não é isso? O que mais a gente precisa investigar? Toda cefaleia que tiver início recente. Então, uma dor que tem início há menos de 1 ano. Tá? Sempre. Principalmente se é uma dor de cabeça que se mantém e que tem uma evolução com uma frequência progressivamente aumentando. Toda dor com menos de 1 ano, a gente precisa de investigação. Tá? Desde que seja uma dor frequente. Não é que tive no ano passado e nunca mais tive. Isso aí ninguém vai investigar. Né? Mas uma dor que se mantém de início recente precisa de investigação. Cefaleia nova após os 50 anos de idade. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico, mas o que acontece? É que o início das dores de cabeça primária, tanto enxaqueca e cefaleia tensional, essas dores, em geral, elas começam na juventude, adulto jovem. Tá? Pode acontecer da enxaqueca começar depois dos 50 anos de idade? Até pode, mas aí é diagnóstico de exclusão. Porque na curva a gente vai ver que isso não é frequente. Tá? É raro que um paciente comece um quadro de enxaqueca acima dos 50 anos de idade. O que mais a gente tem que investigar? Cefaleia associada à alteração no exame neurológico. Alguém tem dúvida que tem que investigar? O paciente está com dor de cabeça, 2 meses você vai examinar, ele está hemiparético. Não tem muita dúvida, né, que precisa investigar. Ou tem uma baita rigidez de nuca, ou tem edema de papila no fundo de olho. Né? Então, ninguém tem dúvida de que essa dor de cabeça precisa investigar. Alteração de consciência, teve dor de cabeça e chegou em coma. Alguém tem dúvida que tem que investigar isso? Não. Se tiver rigidez de nuca e febre, alguém tem dúvida? Então, assim, essas aqui são chovendo molhado, né? Isso aí a gente não precisa de aula para saber que tem que investigar, né? Dor nova num paciente imunodeprimido com coagulopatia, por exemplo, um paciente que usa anticoagulante oral, ou um paciente que tem uma neoplasia. Tá? Essa dor a gente vai ter uma tendência de investigar também. Por quê? Os imunodeprimidos, lembrar aí das infecções oportunistas e de todas as coisas estranhas que eles fazem, de manifestação neurológica, linfoma primário do sistema nervoso central, criptococose, meningotuberculose, todas as infecções oportunistas, né? A gente tem que lembrar. Os pacientes anticoagulados, lembrar de sangramento, né? Sempre pode fazer um hematoma subdural crônico. E aí um trauma que é mínimo e que não é valorizado pode gerar um sangramento, né? E os pacientes com neoplasia. Com neoplasia, logicamente, com neoplasia em monitorização, né? Não é a paciente que teve um câncer de mama há 14 anos, que tem acompanhamento e nunca mais teve nada. Né? Então, a gente lembrar de correlacionar as coisas que têm cabimento, senão a gente começa a investigar tudo. E lembrar de uma coisa aqui que precisa ser ressaltada nessa situação, que é a cefaleia nova.
Porque um paciente que tem HIV pode ter enxaqueca, né? Um paciente com câncer pode ter uma cefaleia tensional. Então, não são todas as cefaleias novas e que a gente, pela anamnese, tem que valorizar. E aí a gente tem que investigar mesmo que tiver exame neurológico normal. Tá? Cefaleia depois de um trauma de crânio, né? Não é aquela dor localizada da equimose subegaleal, né? É uma dor de cabeça que persiste, refratária a analgésico, essa dor que a gente tem que investigar. Não é qualquer dorzinha de cabeça, que onde bateu é lógico que fica doendo por uns dias, né? E dor de cabeça após trauma de crânio, a gente tem que lembrar de perguntar do mecanismo do trauma, né? Perguntar se é alguma coisa que preocupa, né? Então, bateu o carro, perdeu a consciência e foi perda total o carro. O baita mecanismo de trauma, né? A energia cinética do trauma foi grande ali. Teve um sintoma neurológico na hora do trauma. Então, essa é uma dor de cabeça que precisa ser valorizada. Agora, 18 anos de idade, bateu a cabeça na quina do armário e está doendo onde bateu, né? Então, a gente também tem que lembrar que hoje em dia a gente tem que pensar numa responsabilidade que a gente tem, que é também de não irradiar paciente que não precisa, né? Uma tomografia equivale a umas 150 radiografias de crânio. Então, tudo bem, não é para a gente deixar dúvida, mas também não é para a gente fazer se não tiver indicação, né? Cefaleia desencadeada pelo esforço físico. Qualquer tipo de esforço físico, qualquer tipo de esforço físico intenso. Então, estava na musculação, puxando ferro, e teve uma dor intensa. Por quê? Porque durante o esforço, a gente costuma fazer manobra de valsalva. E a manobra de valsalva aumenta a pressão intracraniana. Tá? Então, a gente pode, nessa situação, ter uma manifestação dolorosa de alguma doença que ainda não tem uma manifestação total, né? A gente pode ter uma dor de cabeça relacionada ao esforço de ruptura de aneurisma, por exemplo. Então, é uma situação que pode desencadear manifestação mesmo de dor de cabeça como um sintoma de alguma doença subjacente. Tá? Relação sexual também é um esforço físico. Aliás, dor durante relação sexual é dor durante esforço máximo. Tá? Então, mesmo que for dor torácica, para investigação cardiológica, você considera um teste ergométrico, relação sexual. Tá? Então, tem que tomar cuidado. E tem manobra de valsalva também. Tá? Tem que lembrar, o paciente não vai contar, tá? Ele não vai chegar contando para você exatamente raras exceções. Então, uma das perguntas também, quando o paciente chega com uma dor de cabeça nova, é o que você estava fazendo quando começou a dor. Tem que perguntar assim, porque a pessoa não vai te contar. Estava no meio do orgasmo e comecei a ter dor de cabeça. Em geral, isso não é espontâneo. Em algumas exceções, quando as pessoas são orientadas e elas até sabem que tem situações que podem desencadear sintoma. Tá? Então, elas não vão nem correlacionar que pode ter alguma coisa a ver, que pode significar alguma coisa para você. Então, essa pergunta é importante que seja feita desse jeito. E dor de cabeça progressiva ou refratária ao tratamento, né? Então, está lá um paciente com uma crise de enxaqueca, você usou todo o seu arsenal disponível e a dor de cabeça não passa. Aí não faz mal que tem só 4 horas, né? Aí, lógico que vai precisar investigar, porque não dá para ficar com esse tipo de dúvida também. Não é normal que uma dor de cabeça do padrão da enxaqueca não responda ao tratamento, né? Então, é um estado de mal enxaquecoso. Você fez neuroléptico, a dor não passa. Isso também precisa de investigação, tá? Então, tudo de bom senso, não tem nenhum mistério aqui. Provavelmente, vocês lerem, tiverem um pouquinho... se a gente correlacionar as coisas, dá para a gente entender o que precisa investigar. Então, uma dor de cabeça emergente ou uma dor com uma mudança de padrão de dor. Então, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Então, o paciente que tem enxaqueca e vem no pronto-socorro com uma dor que não tem nada a ver, né? A dor começa insidiosa, em geral tenho aura. Hoje a dor já começou muito forte, não tenho fotofobia, estou vomitando sem parar. O que eu costumo tomar não está melhorando, né? Então, isso tem que acender uma luz vermelha e a gente tem que investigar. Então, a gente vai passar aqui todos os sinais de alerta, que são situações em que a gente se preocupa e precisa investigar. É importante que vocês gravem bem isso aqui, tá? Que, na verdade, tem muito mais questão sobre dor de cabeça sintomática do que sobre dor de cabeça primária nas provas, de uma maneira geral. Tá? O que é de bom senso, né? Porque é importante a gente saber quando é que tem que investigar. Cefaleia súbita ou a pior dor de cabeça do paciente. No que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Estava aqui sentado e começou uma dor, parece que minha cabeça ia explodir, né? Ou é o padrão de dor que a gente chama de thunderclap headache, né? Cefaleia entrovoada, como traduziram para o português. 60% dos pacientes com essa queixa têm alguma doença neurológica grave. Tá? A principal disparada é a hemorragia subaracnoide. Tá? Provavelmente na aula de AVC hemorrágico vocês vão ver alguma coisa sobre hemorragia subaracnoide, mas qual é a conduta?
Paciente com cefaleia súbita, mesmo que ele chegue para você sem dor, tá? Dor com hora marcada e súbita, mesmo que ele chegue sem dor, é indicação de investigação de urgência. Qual é o primeiro exame que a gente pede no pronto-socorro? Tomografia de crânio, sem contraste, porque o que eu quero ver é sangue, né? Então não precisa fazer contraste. A sensibilidade da tomografia é muito alta nas primeiras 24 horas, tá? É acima de 90%. Mas, como tudo em medicina, nem sempre nem nunca, né? Não é 100%. Então, acontece, algumas vezes, do paciente ter um pequeno sangramento que não seja visível na tomografia, em torno de uns 3 a 5% dos casos. Precisa ter mais do que 30 mil hemácias no líquor para o sangramento ser visível na tomografia. Como é que eu melhoro a sensibilidade disso? Então, vou pôr uma ressonância, né? Um exame mais moderno. A ressonância não tem uma sensibilidade superior à da tomografia para detectar sangue. Tá? Então, se a tomografia é normal, mas o quadro clínico é sugestivo, o próximo exame é um líquor. Tá? Então, tem que colher um líquor. Cefaleia súbita e tomo normal é igual a líquor, em qualquer hospital. Tá? Mesmo se você estiver no hospital de ponta, que tem uma ressonância vazia lá te esperando. Não é ressonância com angiorressonância, você tem que saber se sangrou. Porque você pode achar um aneurisma não roto, a conduta pode ser diferente. Tá? Então, a gente precisa responder se o aneurisma sangrou ou não. Porque se sangrou, é tratamento de urgência, arteriografia, UTI, tem que resolver o aneurisma. Se não sangrou, a gente pode estar falando do que a gente chama de cefaleia sentinela. Tem uma dor súbita pela expansão do aneurisma, que o que dói é a camada adventícia dos vasos, né? Isso que dói. Então, se o aneurisma expande rapidamente, isso pode dar uma dor intensa também, tá? Sem que o aneurisma tenha rompido. Aí a gente tem um pouco mais de calma para resolver as coisas. Tá? Então, tomografia normal em cefaleia súbita é igual a coleta de líquor. O líquor vai te dar várias informações. Se sangrou, se não sangrou. Acontece, não é tão infrequente de ter uma meningite viral com um padrão de dor desse. Né? A gente mede a pressão do líquor, então você sabe qual é o valor da pressão intracraniana. Né? Para pensar em outras causas, aí, por exemplo, uma trombose de seio. Em geral, aumenta a pressão intracraniana e vem um líquor normal com pressão alta. Né? Então, tudo isso vai ajudando a gente a decidir. Então, a conduta é tomo. E se na tomografia já tiver sangue? Sangramento subaracnoide na tomo. Qual é o próximo exame? Arteriografia digital. Não é angiorressonância. É uma arteriografia convencional. Por quê? Porque a angiotomografia ou angiorressonância tem um limite de resolução do método. Quando a gente usa isso para fazer um screening, se tem aneurisma ou não, a gente sabe que a gente não vai ver aneurismas pequenos. Tá? Então, aneurisma com 2 milímetros ou menos, em geral, a gente não vê na angiorressonância nem na angiotomo. O exame padrão ouro é a arteriografia digital. E aí você já vê o aneurisma, já decide, vê se o aneurisma é sacular ou fusiforme, se dá para resolver por angiografia mesmo e colocar mola dentro do aneurisma e tirar ele do circuito aí da circulação, ou se é um aneurisma de tratamento cirúrgico. Tá? Convencional. Então, essa é a conduta. Isso aí vai cair para vocês em algum lugar. Tá? Essa conduta. Qual é a conduta com uma cefaleia súbita? Tomografia. Se tem sangue, é arteriografia. Né? Se não tem, é líquor. E se tudo for normal? Tomo normal e líquor normal. Medicou para dor e o paciente está bem, ele não precisa permanecer hospitalizado. Mas, ainda assim, a recomendação é de que ele faça um estudo vascular cerebral ambulatorial. Embora isso seja controverso, na prática todo mundo faz isso. Pede uma angiotomo ou uma angiorressonância. Né? Aí tudo bem, você não vai ver aneurisma pequeno, mas você também não está justificado de colocar a pessoa numa angiografia cerebral que tem suas complicações, é um cateterismo, sem que o paciente tenha evidência de ter tido sangramento. Tudo bem? Então, a conduta é essa. E aí, as meningites e as meningoencefalites também podem dar cefaleia súbita, com o líquor a gente já resolve. Um outro diferencial são as tromboses venosas cerebrais, lembrar disso principalmente em mulheres jovens e uso de anticoncepcional oral. Lembrar que as pílulas mais modernas, o que a gente tem visto das estatísticas é que o risco para fenômenos trombóticos é maior do que as pílulas de média dosagem, ao contrário do que se acreditava. E também lembrar de mulheres no puerpério. Tá? Puerpério, com cefaleia súbita, cefaleia refratária, é igual a pensar em trombose venosa cerebral. Qual é o exame padrão ouro? Angiorressonância venosa cerebral. Tá? Então, esse é o exame que a gente tem que pedir se suspeitar disso aqui.
E aí outras causas de cefaleia súbita, mas que, em geral, são coisas mais raras, né? Dissecções arteriais, vasculite. Então, tudo isso a gente tem que ver, além de pensar em hidrocefalia aguda, que é coisa que com a tomografia a gente já resolveu. Tá? Tudo bem? O que mais aí a gente tem que saber sobre hemorragia meningia? É que a gente tem que ser rápido em dar esse diagnóstico. Tá? Então, o líquor é chato, mas, assim, tudo bem, a chance é 60% de ter alguma coisa, o resto não tem nada. A gente sabe que, numa boa parte das vezes, a gente vai investigar e não vai achar nada, mas é um diagnóstico que tem que ser dado, e tem que ser dado na urgência, porque isso muda completamente a evolução. Né? Um paciente que é corretamente diagnosticado e conduzido, olha aí a chance de ressangramento, 2%. Né? E se o paciente tiver o diagnóstico atrasado, ou se ninguém pensou nisso, ele tem uma chance de ressangramento de 50%, e, em geral, isso acontece nos primeiros 2 dias, depois do primeiro sangramento. Então, a gente tem que ser rápido aí em definir esse diagnóstico. Né? E a outra coisa é do prognóstico. Os pacientes que são corretamente tratados, eles têm um prognóstico bom. Em geral, eles saem bem, a maioria das vezes, mais de 90%. E os pacientes que não são corretamente diagnosticados, em geral, além de aumentar ressangramento, a gente aumenta outros riscos neurológicos. Né? Porque depois do sangramento meníngeo, existe uma reação meníngea inflamatória que acaba gerando uma situação de perda da autorregulação cerebral, e um dos principais riscos é de vasoespasmo cerebral. Né? Que é uma coisa que, se o paciente está hospitalizado, a gente faz todas as medidas e tenta. Em geral, acontece na primeira semana. Então, tem que pensar no diagnóstico e tem que internar. Tá? E a dor de cabeça de início recente, 1/3 dos pacientes, em geral, tem alguma doença intracraniana. Tá? Então, início recente é menor do que 1 ano. Então, aí a gente está falando de um tumor, meningoencefalite crônica, abscesso. Tá? Pensar em tudo isso também. E a cefaleias em relação aos tumores? Né? Todo mundo morre de medo de ter tumor quando está com dor de cabeça. Em geral, é a principal preocupação e que leva os pacientes a procurar o médico. Né? Estou com uma dor de cabeça que não passa, eu acho que eu posso ter um tumor. É verdade isso, que os tumores cerebrais dão dor de cabeça como sintoma? É verdade, mais ou menos metade dos ramos. Né? Então, a gente tem o ramo que vem para a mandíbula, o ramo que vem para a região maxilar e o ramo oftálmico. Em geral, a neuralgia do trigêmeo idiopática compromete muito mais esses ramos inferiores, o ramo maxilar e o ramo mandibular. É muito raro neuralgia do trigêmeo comprometer o ramo oftálmico. Tá? E toda vez que aparecer um paciente com uma dor desse jeito, de início recente, orientar que ele observe a pele. Não podemos esquecer que herpes zoster na face, às vezes, começa com dor no trajeto do nervo trigêmeo, e daqui 2, 3 dias o paciente se enche de vesícula. Tá? Então, se parecer neuralgia do trigêmeo, mas estiver um pouco esquisito, o trigêmeo só inerva a face. Tá? A sensibilidade do couro cabeludo, do pescoço, isso não é mais do trigêmeo, já são dos ramos cervicais. Então, se tiver uma neuralgia do trigêmeo um pouco esquisita, com dor no couro cabeludo, no pescoço, lembrar que pode ser um herpes zoster e medicar para a dor e esperar se abre um quadro clínico franco para definir melhor. Tá bom? E neuralgia do trigêmeo pode acontecer em pessoas jovens? Pode. Neuralgia do trigêmeo em jovem tem que ser sempre investigada como uma dor secundária. A primeira, segunda e a terceira causa de neuralgia do trigêmeo em gente jovem, no ramo mandibular e maxilar, é dente. Tá? Então, tem sempre que procurar insistir, porque não é incomum que o dentista mande para o pronto-socorro, isso é uma neuralgia do trigêmeo. Mas a dor de dente é uma neuralgia do trigêmeo. Quem já teve que o diga, é uma dor aguda, lancinante, insuportável. O trigêmeo é o nervo que dá a sensibilidade da face. Né? E acontece de ter uma coisa que se chama dor irradiada. A dor começa num ponto e se espalha. E aí nem o paciente nem o dentista conseguem localizar qual é o dente que tem problema. Tá? Então, pensar nisso, fazer uma rechecagem odontológica, porque é possível que seja, sim, uma dor de causa odontológica. A dor é uma neuralgia, mas é uma neuralgia secundária. Tá? O que mais pode dar neuralgia do trigêmeo? Sinusite. Tá? Então, sinusite aguda também pode dar, em geral, dá uma dor na arcada dentária superior. Então, isso tem que ser visto, checar se tem um quadro clínico compatível. Né? Se tiver muita dúvida, um exame de imagem vai bem aí.
que mais pode dar neuralgia do trigêmeo em gente jovem? Isso já foi questão de prova. Paciente de 30 anos, com neuralgia do trigêmeo, sem causa odontológica, não tem sinusite, foi no neurologista. Qual é a hipótese diagnóstica? A primeira hipótese diagnóstica de neuralgia do trigêmeo, de causa neurológica em gente jovem, é a esclerose múltipla. Tá? É a primeira causa disparada. Então, tem que examinar. Em geral, nas neuralgias que não tem causa, o exame neurológico é normal. Quando existe alguma lesão do nervo trigêmeo, ou do núcleo do trigêmeo, por exemplo, que é o que acontece na esclerose múltipla, o paciente tem uma hipoestesia na face, no território onde ele tem dor, tem uma diminuição do reflexo córneo-palpebral, né? E pode ter outros achados aí, dependendo da doença subjacente. Então, em idoso, lógico, toda vez a gente procura dente, espera para ver se não é um herpes zoster, mas não achou nada disso, tem que investigar doença desmelinizante em pessoas jovens. Tá? Tudo bem? E se tiver uma alteração no exame clínico ou no exame neurológico, aí a gente vai decidir como é que vai investigar. Então, o paciente com dor de cabeça que está com febre, eu tenho que procurar se eu encontro um foco de infecção, se tem rigidez de nuca, né? Se o paciente está numa crise hipertensiva. Então, todas essas alterações, ou uma alteração no exame neurológico mesmo, edema de papila, déficit motor, déficit cerebelar, tudo isso indica que a gente deva realmente investigar. Pós-trauma de crânio, lembrar aí dos hematomas agudos, né? Então, a gente pode ter um hematoma intraparenquimatoso, hematoma subdural agudo, e lembrar, principalmente em pacientes acima de 60 anos de idade, a orientação para observação de trauma de crânio é sempre por no mínimo 2 meses. Porque pode acontecer de ter uma ruptura de uma veia ao invés de uma artéria. E no idoso existe espaço, porque o cérebro atrofia, então o espaço entre o osso e o espaço subaracnoide é maior do que numa pessoa jovem. Essa veia pode ter uma babação crônica e formar uma coleção, que é um hematoma subdural crônico. Então, isso pode levar meses para dar algum sintoma, que podem ser dor de cabeça, mas pode ser só alteração de comportamento, sonolência, vômito, mudança da marcha. Então, sempre lembrar no idoso que já teve trauma, ou que tem queixa de dor de cabeça, se ele teve algum trauma. E pode ser até um bobotrauma, né? Então, um trauma bobo pode, como as veias vão ficando tensas com a atrofia cerebral, pode romper uma veinha e ficar babando lá. Então, às vezes, bateu na porta do carro quando estava saindo, bateu no armário. Então, às vezes, não é nenhum trauma que a pessoa identifique prontamente. Tá? E a cefaleia de esforço? 15% tem uma doença secundária, então a porcentagem é pequena, mas é que são situações que a gente não pode deixar passar, né? Hemorragia meningia, tumor em válvula. Então, tudo isso a gente realmente precisa investigar, mesmo sabendo que, na maioria das vezes, a gente não vai achar nada, né? Pode até falar isso para o paciente. Vou te investigar, pode ser que não ache nada, mais provável. E quando mais? Se a gente tiver uma característica que não é usual da enxaqueca com aura, né? Então, a gente já comentou que a dor de cabeça, a enxaqueca, ela é autolimitada e ela costuma responder ao tratamento. Se ela não melhora com nada, a gente precisa investigar. Pode ter um padrão enxaquecoide e ser uma dor de cabeça secundária. Status enxaquecoso que não melhora com o tratamento. Então, chegou lá o paciente com 96 horas de dor, 4 dias de dor contínua, você fez tudo que podia e não resolve. Então, a gente também tem que atentar, pode ser uma dor de cabeça secundária. Aura prolongada, então, 1 hora ou mais de aura, sintomas qualquer que seja. Aura súbita, em geral, a aura vem num crescendo, que é o equivalente àquela depressão alastrante de Leão. Então, ela começa e vai se intensificando. Se ela já começa de uma maneira muito intensa, a gente tem que pensar em investigar. E auras não típicas, então, déficit motor, alteração de linguagem, né? Paresia de nervo craniano, então, paciente que chega com visão dupla, tá? Isso tudo a gente tem que investigar, porque pode ter outra causa. Existe uma condição que se chama enxaqueca hemiplégica familiar, que tem até um gene descrito. O início da crise de enxaqueca parece um AVC mesmo, o paciente fica hemiplégico, tá? E dependendo do lado, ele fica afásico também. Aí começa a dor de cabeça, todo esse quadro motor melhora a dor de cabeça, tudo passa, tá? Em geral, isso é genético e tem história familiar. E aí, tudo bem, entendi, preciso investigar em todas essas situações. Se eu tiver um pouco de bom senso, eu sei quando é que eu preciso investigar. Mas o que eu peço? Uma tomografia? Peço uma ressonância? Peço um líquor? Ou peço só exame de laboratório?
Então, isso tudo vai depender. O exame mais adequado depende da hipótese diagnóstica. Então, é lógico, né, que você precisa conversar com o paciente e examinar. E decidir o que você está pensando. Eu acho que pode ser uma hemorragia subaracnoide. Ah, lembro lá, me falaram que não adianta a ressonância direto. Demora, é um exame complicado e a sensibilidade não é melhor. Então, peço uma tomo simples. Né? Ah, não, é uma puérpera com dor de cabeça. Deve ser uma trombose venosa cerebral. Para que eu vou perder tempo com a tomo se o exame que ela precisa é uma angiorressonância venosa cerebral? Né? Dor de cabeça e febre, com rigidez de nuca no exame físico. Preciso de um líquor. Como é a conduta para um líquor? Eu preciso toda vez pedir uma tomografia antes? Sim e não. O que está correto? Você examinar o paciente, não tem queixa neurológica focal, não tem nada no exame neurológico, o fundo de olho é normal. Você está suspeitando de meningite, você está autorizado a colher um líquor sem fazer exame de imagem. Tá? Agora, se o paciente tem dor de cabeça, febre, convulsionou, mesmo que agora ele esteja assintomático, isso é um sintoma neurológico focal. Precisa de tomografia. Ah, ele é HIV ou ele é transplantado. Precisa de tomografia. Os pacientes imunodeprimidos, eles são uma caixinha de surpresa. Tá? Eles podem ter uma lesão em alguma área silente que até contraindique a punção. Então, na verdade, o que a gente quer é ficar seguro de que não tem contraindicação para colher o líquor. Porque se tiver hipertensão intracraniana, na coleta do líquor, o paciente pode ter uma herniação transtentorial. Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Agora, se é uma pessoa rígida, está com febre, rigidez de nuca, não tem história de nada, está tudo normal, e você tem dificuldade para fazer uma tomografia, então colhe o líquor direto. Agora, se o tomógrafo está do lado, não tem muita justificativa nos dias de hoje para dentro de um hospital grande, você também correr um risco que não precisa. Tá? Então, o raciocínio é esse, mas autorizado a gente está. Né? Ou então, como aconteceu o outro dia, é uma paciente que estava com uma lesão típica de herpes zoster, na pele e começou a ter muita dor de cabeça que não melhorava com nada. A suspeita era de uma meningite por zoster. Né? Não tem nada muito diferente disso para pensar. Então, colheu um líquor direto e tudo bem, era mesmo. Tá? Então, mesmo estando num hospital de ponta, dependendo da situação clínica, você até se dá a liberdade de não precisar checar quando está muito óbvio. Tá? Se não tiver e o acesso for fácil, é melhor fazer a tomografia primeiro. Agora, a paciente está com muita dor de cabeça, dor lombar e disúria. Você vai examinar, não tem rigidez de nuca, fundo de olho normal e tem um jordano. É uma pielonefrite, né? Você vai pedir tomografia? Não, vai ver se está tudo certo, medica para dor, vê se a dor de cabeça passa, trata a febre. Então, tudo depende da hipótese diagnóstica. Tá? Se estiver pensando em tumor e tiver acesso a uma ressonância, é mais fácil. Você já define logo algumas outras coisas que a tomografia não vai definir. Tá? Então, o exame depende do diagnóstico. Tudo bem? Então, panorama geral é isso aí. Tem que lembrar quando é que a gente investiga, quais são as possibilidades aí, e necessidades de investigação de uma cefaleia secundária. Lembrar dos principais diagnósticos e lembrar que o exame depende da sua suspeita. Né? Então, não é kit neuro, tomografia e líquor para todo mundo com uma dor de cabeça nova. Né? Depende do que você está pensando. Tá? Então, questão de 2011. Paciente idosa de 75 anos procura por o ambulatório para tratamento de um quadro de dor que se iniciou há 1 mês. Ela refere episódios de dor excruciante nos lábios e na projeção cutânea da mandíbula à direita, caracterizada como choque, durante geralmente menos do que 1 minuto e algumas vezes recorrendo com as mesmas características, minutos ou horas depois. Notou que a dor às vezes surge quando ela lava o rosto. O exame físico não mostra alterações sensitivas ou motoras na face. A velocidade de hemossedimentação está normal. A primeira tentativa para tratar a paciente deve ser feita com. Então, vamos aproveitar essa questão para discutir o tratamento. Do que a gente está falando aqui, em primeiro lugar? Qual é o diagnóstico dessa paciente? Neuralgia do trigêmeo. Alguém tem alguma dúvida? Ela tem uma dor neuropática unilateral que segue o trajeto do ramo mandibular e maxilar, né, que são todas coisas típicas. Ela é idosa e a dor tem desencadeantes. Em geral, quando a gente examina um paciente com neuralgia idiopática, tem trigger points. Então, se a gente palpar na asa do nariz, no canto da narina, a gente consegue desencadear uma dor semelhante. Quando o paciente vai comer, ele desencadeia a dor. Tá? E qual é o tratamento? Tratamento para dor neuropática.
A primeira medicação recomendada é carbamazepina, tá? Então, em geral, a gente usa os anticonvulsivantes para tratar essa dor. Então, a primeira medicação é carbamazepina, pode ser tentado gabapentina, e na crise de dor aguda, o tratamento é como o tratamento de dor aguda. Então, se associa a analgésico, se precisar, pode usar corticoide na fase aguda, pode usar derivado de opioide. Se o paciente está com muita dor e a dor está voltando toda hora, começar um anticonvulsivante, em geral, a resposta é meio lenta, é uma dor que é chata de tratar, né? A carbamazepina é um bloqueador de canal de sódio. Então, o efeito disso não é na hora, não adianta dar um comprimido ali que não vai passar. Então, às vezes, a gente precisa melhorar, associar analgésico derivado de opioide, até ganhar efeito com as outras medicações, que principalmente são anticonvulsivantes aí. Tá bom? O que mais pode ajudar na crise aguda, se nada resolve, o paciente está tendo dor excruciante? É idantalizar, igual a gente faz para a crise epilética. Tá? Corre uma dose de idantalização que a gente vai ver na próxima aula qual é. Pode fazer a mesma coisa para tratar uma dor neuropática que não melhore. Tá? Isso ajuda. Então, das medicações, qual é a primeira tentativa? Carbamazepina, né? Porque as outras medicações podem fazer parte do tratamento? Podem. Posso dar gabapentina? Pode. Posso dar amitriptilina para dor neuropática? Pode. É antidepressivo tricíclico, né? Para qualquer dor neuropática a gente pode tentar, mas em geral não é a melhor resposta. A melhor resposta é com os anticonvulsivantes mesmo, tá bom? Posso dar prednisona? Posso, mas em geral eu vou dar isso como um tratamento de dor, fazendo parte dos anti-inflamatórios, não como um tratamento típico ou específico para a neuralgia do trigêmeo, tá? O que mais? Uma mulher de 42 anos apresenta quadro súbito de cefaleia intensa e desesperadora, associada a náuseas, vômitos e perda transitória da consciência durante a relação sexual. No momento do atendimento, apresenta-se confusa, com rigidez de nuca e sem déficits motores. Qual o diagnóstico que esse quadro melhor se enquadra? A. Hemorragia subaracnoide, hemorragia intracerebral, hematoma extradural ou meningite viral. Então, foi boa a questão, né? Porque ele já assumiu que a dor de cabeça é uma dor sintomática. Qual é a causa mais provável de um paciente com cefaleia súbita durante um esforço? E que no exame físico não tem sinal localizatório, tem só um rebaixamento de consciência. Sem febre. Hemorragia subaracnoide, né? Hemorragia intracerebral, em geral, a gente tem um sintoma neurológico focal relacionado ao lugar do parênquima onde houve o sangramento, né? Hematoma extradural é aquele sangramento do trauma que tem um intervalo lúcido. Então, que o paciente bate a cabeça, chega bem no hospital, em poucas horas ele está mal, né? Não é uma dor de cabeça que acontece espontaneamente. Tem história de trauma, em geral é de um bom trauma, né? Romper uma artéria da dura não é qualquer trauma leve que alguém não diria. E meningite viral? Meningite viral dá só cefaleia e febre. Essa paciente está rebaixada, confusa. Se colocasse meningoencefalite, eventualmente até poderia ser. Mas a história não costuma ser tão súbita desse jeito e nem de início durante o esforço, né? Só se for uma baita coincidência. Até pode fazer parte dos seus diagnósticos diferenciais, mas não é a primeira hipótese diagnóstica. E não é meningite, é no mínimo uma meningoencefalite, né? Que o paciente tem alteração da consciência. Tudo bem? 2010, Unifesp. Chega ao pronto-socorro um paciente de 52 anos apresentando crise convulsiva. Após o atendimento inicial e o período ictal, ou da crise, o paciente informa que é o primeiro episódio de crise convulsiva, ele nunca teve. Ele refere que vem com uma cefaleia há 1 ano, com piora progressiva nos últimos 2 meses e que ficou intensa há 1 semana. Tem de história hipertensão arterial em tratamento com diurético e captopril. No exame físico, ele tem a pressão de 160 por 95, frequência cardíaca de 68, sem outras alterações clínicas. E ao exame neurológico, ele tem uma hemiparesia à direita de predomínio braquial grau 4, com sinais de liberação piramidal, e no fundo de olho ele tem edema de papila à direita e atrofia de papila à esquerda. Tem ainda déficit de olfato e de gustação. Qual é a hipótese diagnóstica? Então, vamos resumir o caso. É um paciente de 52 anos, que tem uma crise convulsiva inédita e que vinha com uma cefaleia progressiva de início recente, não é isso? Menos de 1 ano e a dor está piorando. E que no exame neurológico ele tem um déficit motor
associado a edema de papila de um lado, atrofia de papila do outro. Essa história aí do fundo de olho eu não entendi direito, né? Ninguém me explicou na aula, mas enfim, vamos ver se só com o resto das informações eu consigo resolver. Hipertensão intracraniana por hemorragia subaracnoide. 1 ano de dor de cabeça, né? A crise convulsiva hoje. Não é a história típica, né? A história típica seria de uma dor aguda e emergente. Se ele tivesse tido a dor de cabeça só hoje convulsionado, até poderia ser, mas não com um quadro progressivo há 1 ano. B, hipertensão intracraniana por um tumor cerebral. Pode ser? Dor de cabeça progressiva, crise convulsiva junto com a piora da dor e déficit no exame neurológico. Pode ser um tumor? Pode. Esclerose múltipla. Da dor de cabeça? Não, né? Esclerose múltipla é uma doença autoimune em que a gente tem surtos de lesão da mielina em qualquer parte do sistema nervoso central. Medula, cérebro, então dá um déficit neurológico agudo e recorrente, mas ela não causa dor de cabeça como sintoma. E crise convulsiva em esclerose múltipla é raríssimo. Tá? Esclerose lateral amiotrófica. Que doença é essa? É uma doença degenerativa, só do sistema motor, degenera o neurônio motor superior e ou inferior. Então, o paciente tem uma fraqueza progressiva que compromete, na evolução, os músculos respiratórios, da fala, e, em geral, a sobrevida de 3 a 5 anos depois que está definido o diagnóstico. Tá? Então, também não tem nada a ver. Doença desmelinizante é a mesma coisa, esclerose múltipla é uma das doenças desmelinizantes. Que outras existem? ADEM, por exemplo, encefalomielite disseminada aguda. Tá? É um quadro que pode ser pós-vacinal, tem um surto de desmelinização que, em geral, é monofásico e que não tem recorrência. Tá? Então, outra doença desmelinizante também não é a história, né? O paciente tem uma história progressiva. Então, tudo bem? Deu para a gente responder aqui que é um tumor cerebral. Que história é essa aí de perda de olfato, gustação, atrofia de papila de um lado, edema do outro? Na verdade, essa descrição, ninguém precisava saber disso para resolver a questão. Então, é uma outra coisa da prova que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente se desespera com coisas que a gente não sabe e que são informações que você não precisa para responder o que te perguntaram. Né? Então, por isso que eu deixei aqui sem explicar para responder, para vocês verem que isso pode acontecer. Às vezes, tem uma coisa rara lá, um treco que você não lembra, não ouviu falar. Tem que tentar esquecer, não deixar isso te deixar nervoso e ver se dá para responder. Numa boa parte das vezes dá. Né? Então, isso que eles descreveram aqui, na verdade, é um quadro que se chama Síndrome de Foster-Kennedy, que é um tumor da asa do esfenoide na base do crânio. Então, o que acontece? O tumor ele comprime o nervo óptico de um lado, então ele dá atrofia de papila, por lesão do nervo óptico compressiva daquele lado. Como ele está na base do crânio, o paciente perde o olfato e, por consequência, a gustação, né? Porque muito do que a gente percebe de paladar está relacionado ao olfato, e não às papilas gustativas. Só vocês testarem em casa e comam um pedaço de maçã de nariz tampado. Parece cebola. É um gosto ácido igual. Tá? Então, a gente precisa do olfato para sentir o sabor. Então, por isso que o paciente perde o olfato e a gustação. Do lado onde o tumor cresce, a gente vê a atrofia da papila, mas, por compressão das estruturas, ele começa a dar hipertensão intracraniana. E pela hipertensão intracraniana, você vai ver um edema de papila, só que você vê de um lado só, porque o outro nervo está lesado pelo crescimento lento do tumor. Tá? Em geral, é um meningioma da asa do esfenoide que dá isso. Tá? E a síndrome é essa aí. É atrofia de papila de um lado, edema do outro e anosmia. Tá? Precisava saber isso? Não. Dá para responder sem saber. Né? Mais uma questão. Paciente de 65 anos com claudicação da mandíbula, cefaleia pulsátil hemicraniana e artéria temporal ipsilateral pulsátil endurecida e com rigidez matinal. E tem um VHS de 110, o VHS normal é até 20. Qual é o diagnóstico mais provável? Arterite de Takayasu, vasculite isolada do sistema nervoso central, enxaqueca com aura, granulomatose de Wegener ou arterite temporal? Tudo bem aqui? Não tem muita dúvida, né? Descrevem a artéria endurecida, sintomas gerais aí, rigidez matinal, aumento do VHS, tá? Então, arterite temporal. Ou depois, se vocês quiserem lembrarem de alguma coisa mais tarde, por e-mail também, tá bom? Então, é isso. Se concentrem aí nas cefaleias sintomáticas e nas características das primárias, que dá para resolver bem as questões que vão perguntar. Tá? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente volta
na próxima, a próxima aula vai ser sobre epilepsia, tá bom? 10 minutinhos a gente volta.